Bárbara voltou para dar aulinha de ciências. E o conteúdo que vamos aprender agora é os órgãos do sentido. Vocês já ouviram falar em órgãos do sentido? Acho que sim. São aqueles, o que, tia Bárbara? Aqueles, como eu posso falar? 5 sentidos, não é? Que a gente tem, não é? No nosso corpo. A gente consegue escutar, enxergar, tocar, não é? Sentir o sabor. O que é que tia Bárbara tá falando? Sentir o cheirinho. É isso mesmo, gente. Órgãos dos sentidos são, a visão, a audição, olfato, tato e paladar. Pegue aí o livrinho de ciências de vocês, coloca na página 48. Vamos escutar a leitura e a explicação que tia Bárbara vai fazer agora? Tem assim: os órgãos dos sentidos. O nosso corpo possui órgãos que nos permitem perceber e descobrir o mundo. Eles são chamados de órgãos dos sentidos. Com esses sentidos, o nosso corpo percebe o que está ao nosso redor. E isso nos ajuda a sobreviver e a nos integrar com o ambiente em que vivemos. Temos 5 sentidos, cada um com uma função diferente. São eles: a visão, a audição, olfato, paladar e o tato, tá? Os olhos são os órgãos da visão. As orelhas são os órgãos da audição. A língua é o órgão do paladar. O nariz, o órgão do olfato. E a pele, o órgão do tato. Então vamos falar um pouco e conhecer o primeiro sentido, que é a visão. A visão, gente, é um dos sentidos e é por meio dela que temos a capacidade de enxergar tudo que está em nossa volta. Existem pessoas que têm dificuldade para enxergar e precisam usar óculos. Olha aqui, tia Bárbara, para suprir essa necessidade. Problemas na visão podem afetar pessoas de qualquer idade e não devemos ter vergonha de usar óculos, porque é por meio deles que o mundo vai se apresentar mais nítido. Então, tia Bárbara, já sei, é só quando a pessoa ficar mais velhinha que usa óculos. Não, às vezes tem, bebezinhos que já nascem com probleminha nos olhos. Não usa óculos quando é bebê, mas a partir de 1 ano e meio, 2 anos, já está usando óculos, não tem idade para usar óculos, tá? Tia Bárbara, então eu vou chamar ele de cego, porque ele é cego. Não é isso. Às vezes, a pessoa realmente nasce com um problema mais elevado, que só consegue enxergar mesmo com os seus óculos. Mas às vezes não, é um probleminha bem simples. Eita, tia Bárbara, eu fico com meu olho lacrimejando. Ou eu tô sentindo bastante dores de cabeça. Então, a mamãe leva pro oftalmo, que é o médico que cuida dos olhos, para ver se você tá precisando de um óculos, tá? Então, não é vergonhoso usar óculos. Com óculos, nos ajuda, vai apresentar o mundo bem mais nítido, tá certo? Então, há outros que não enxergam mesmo com auxílio de óculos. São as pessoas com deficiência visual. Lembra que tia Bárbara falou na aulinha de geografia? As pessoas que têm deficiência visual que não conseguem enxergar e utiliza aquele método, não é?
para se alfabetizar, que é chamado braille. Então, ó, para ler, essas pessoas usam o sistema de escrita braille. Tem novamente aqui no nosso livro de ciências. As letras são representadas com pontos em alto relevo e podem ser sentidas com a ponta dos dedos. Então, eles conseguem identificar, não é? Com as pontinhas do dedo, ó, tá? Em cima de uma reglete. É chamado reglete. O material que eles usam, tá? Eles tocam com as pontinhas do dedo, dos dedos e conseguem identificar números, letras, palavras, tá bem? Então, bora lá. Então, acabamos de falar um pouco sobre o órgão do sentido da visão, que aqui também tem. Com os olhos é possível ver as flores, os animais, as pessoas, os lugares e os objetos. Vamos para a audição. Os órgãos dos sentidos responsáveis pela audição são as nossas orelhas, elas que nos permitem ouvir diversos sons. Porém, existem pessoas que têm dificuldades para ouvir e, por isso, usam aparelhos auditivos para escutar melhor. Outras não conseguem ouvir som algum. São deficientes auditivos, por isso comunicam-se por meio da língua brasileira de sinais, Libras. Então, ó, também tem algumas pessoas que têm alguma deficiência auditiva. Ah, tia Bárbara, não consegue ouvir nada. Não, essa pessoa que não consegue ouvir nada, ela tem essa deficiência auditiva. Mas tem algumas pessoas que escutam bem baixinho e precisam utilizar um aparelhinho aqui na orelhinha para escutar melhor, tá certo? Então, para essas pessoas que têm a deficiência auditiva, tem a Libras, não é? Que tia Bárbara também falou na aulinha de geografia. Então, ó, bora lá, continuar. Para proteger a audição, devemos tomar alguns cuidados especiais. Evitar ficar muito tempo em ambientes fechados, com música altas. Não usar objetos com ponta para limpar as orelhas. E optar por fones externos. Eles distribuem melhor o som e prejudicam menos a audição. Usar cotonetes apenas na área externa. Não é, ó, pegar um cotonete, enfiar todinho no ouvido e limpar lá, porque pode prejudicar a sua audição. Tá certo, gente? Então, tia Bárbara colocou aqui, ó, audição. Com os ouvidos é possível ouvir tanto os sons que são produzidos ao redor, quanto os que são emitidos pelo nosso corpo. Então, ó, conversando no celular, batendo, numa buzina, um cachorro latindo. Então, a gente, ó, escuta através da audição, tá? Bora lá pro próximo órgão do sentido, que é chamado olfato. O nariz é o órgão do olfato, que nos permite sentir os cheiros bons e ruins também. Por isso, devemos tomar muito cuidado com ele. Observe alguns cuidados para proteger o olfato. Respirar pelo nariz sempre que possível, pois ele tem pequenos pelos que servem para filtrar e purificar o ar que respiramos. Não colocar objetos no nariz nem por brincadeira. Quando tomar banho ou lavar o rosto, assoar o nariz, retirando a sujeira. Não cheirar tintas, gás, verniz ou qualquer produto com substâncias tóxicas. Elas podem causar alergias e problemas de saúde. E usar sempre lenços descartáveis para limpar o nariz quando estiver gripado. Então, ó, às vezes usam bastante toalhinha, uma toalha grossa, pode ferir, tá, gente? O nariz. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com o nosso narizinho, tá? Até porque lá dentro, né, na parte interna do nosso nariz, é bem sensível. Então, tem assim. Os pelos e o muco que existe dentro do nariz filtram o ar que entra.
Quando ficamos gripados, a produção de muco aumenta, atrapalhando o sentido do olfato. É por esse motivo que temos a impressão de que a comida está sem gosto. Na maioria das vezes, quando a gente está gripadinho ou com o narizinho escorrendo bastante, a gente não consegue sentir o cheiro de nada e por isso também que prejudica um pouquinho do nosso paladar. A gente não fica sentindo o gostinho desse alimento, tá bom? Então tem assim, ó, olfato por meio do nariz. É possível sentir o cheiro das coisas, tá bom? Então agora a gente vai para outro órgão do sentido, que é chamado o tato. A pele é o órgão do tato que nos permite tocar e sentir as coisas, para sabermos como elas são. É através do tato que podemos descrever texturas, formas e temperaturas. A pele é mais sensível em alguns lugares, como na palma das mãos, na ponta dos dedos, nos lábios, no interior da boca e na planta dos pés. Na percepção tátil estão presentes alguns fatores, como discriminação tátil, distinguir objetos grandes ou pequenos, percepção de calor, se os objetos estão muito quentes ou frios, e percepção da dor. Então, através, gente, do nosso tato, a gente tocando ou pisando, a gente sente que algo está quente ou que algo está frio. Ah, que dói, não é isso? Ou que está molhado, algo úmido ou seco, tá? Que um objeto é grande ou pequeno, tá certo? Então, tato, tia Bárbara colocou aqui, ó. As percepções passam pela pele, que permite sentir as temperaturas frio, morno ou quente, além de diversas texturas e a consistência das coisas, duro ou mole, tá certo? Vamos para o último órgão do sentido, que é chamado... Eita, perdão, aqui ainda tá falando um pouco sobre o tato, desculpa. Então tem aí, ó, a nossa pele é muito sensível. Por isso, devemos ter cuidados especiais com ela. Não ficar expostos ao sol durante muito tempo e sem filtro solar, não é? Pois a pele queima facilmente, o que pode, inclusive, desenvolver um câncer de pele. Então, ó, vou à praia, não vou passar nenhum protetor, vou passar o dia todinho no sol. Não, pode queimar a sua pele, lhe prejudicar. Lavar diariamente a pele do corpo com água e sabão, tomar banho, não é? Diariamente. Lavar com frequência as mãos e o rosto. Em caso de ferimento na pele, tratar sempre com material limpo e esterilizado. Em caso de problemas na pele, procure um dermatologista, pois ele é especialista que trata da pele. Então, o dermatologista é aquela pessoa que cuida, tá? Da nossa pele, o médico, tá bom? Então, agora sim, vamos para o último órgão do sentido, que é o paladar, gente. O paladar é o sentido capaz de captar diferentes sabores através da língua. Quando nos alimentamos, podemos identificar cada sabor que o alimento contém. Não é isso? Quando a gente, come algo, nos alimenta, a gente consegue identificar se o alimento é docinho, azedinho, salgado, não é isso? Amargo. Então tem aí, o limãozinho, o limão, no caso, ele é ácido e azedo. O café, amargo. O chocolate, doce. E o sal, salgado. Então, existem alimentos que dizemos que não gostamos, mesmo sem nunca tê-los provado. É importante, portanto, experimentar os alimentos antes de dizer não apenas pela aparência deles. Observe alguns cuidados que devemos ter com a língua e a boca. Usar o fio dental e escovar os dentes e a língua sempre depois de comer. Isso a gente já sabe, não é, gente? Escovar sempre os dentinhos, a linguinha.
Usar sempre o fio dental, tá certo? Então, ó, o paladar, com a língua é possível sentir o sabor dos alimentos. Então, gente, agora tivemos a nossa aulinha de ciência sobre os órgãos dos sentidos, que foram eles: visão, audição, olfato, tato e paladar. Vocês vão fazer no livrinho de ciências, páginas 51 e 52. Tá certo, meus amores? Nos encontramos amanhã. Beijão, fiquem com Deus.